E, professor Rogério, brigadão, tá? E a palavra está com você. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai conversando aqui. Todos estão vendo, né, minha tela? Sim, está aparecendo. Tá bom. Antes de eu compartilhar a tela, eu que quero agradecer, né, pelo convite, professor Rodrigo. Ótima iniciativa, principalmente na nossa região, que é uma região que está começando, né, esse movimento aí das concessões rodoviárias. Então, eventos dessa magnitude, elas são de extrema importância para aflorar nos alunos essa vontade, essa garra e mostrar para eles o que tem por trás aí das concessões, o que tem por trás aí da engenharia rodoviária, né? Que muitas vezes a gente só fica em sala de aula e deixa de ver algumas coisas aí pela que não está disponibilizado na ementa, mas que são de grande valia para o crescimento dos alunos, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de promover um encontro dessa magnitude e agora eu vou compartilhar aqui. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a malha rodoviária concedida no Brasil e qualidade e tecnologia. Qual que é o objetivo dessa palestra? Então, durante os 3 dias, né, todos falaram um pouco, né, sobre o que é uma concessão, o que é uma rodovia concessionada, pedagiada, e falaram mais especificamente na parte de pavimentação. Eu, nessa palestra, vou procurar falar de toda a infraestrutura, o que é necessário, né, para uma rodovia concedida, ela obter êxito, né, cumprir com seus parâmetros aí. Então, eu vou falar como que funciona, né, a malha rodoviária concedida no Brasil e também como que se dá a manutenção, reabilitação e como é que se dá, né, a operação durante os anos concedido para a iniciativa privada. Essa apresentação eu dividi da seguinte maneira. Então, eu vou falar uma introdução, né, da importância desse tipo de dessa evolução, né, que nós temos na engenharia rodoviária no país. E vou falar do Brasil, né, quais as perspectivas que o Brasil espera, né, das concessões. Vou falar também das concessões de rodovias e a qualidade de tecnologia que nós temos já hoje, que nós já ganhamos, e também as tendências que eu consigo enxergar daqui para frente, qual que vai ser as tendências de desenvolvimento, principalmente na área tecnológica. Vou falar também sobre o PER, que foi tanto falado aqui nas outras áreas, eu vou falar também mais resumidamente para não ficar repetindo, né? E vou falar também da pesquisa CNT, também atualizada para o ano de 2022, algumas observações importantes que eu tirei dessa pesquisa e, por fim, as conclusões que eu cheguei, né, analisando aí todo o cenário brasileiro. Bom, como todos sabem, né, o Brasil, ele possui aí um monopólio no transporte de cargas. Então, 65%, né, do transporte de cargas são feitos pela rodovia. E os outros restantes se dividem nos outros modais, aquaviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, etc. Então, isso mostrou a fragilidade desse modal se concentrar só em rodovia durante aquela greve dos caminhoneiros que teve em 2019, onde os caminhoneiros fecharam o país e começou a faltar insumo nas cidades, começou a faltar medicamentos, começou a faltar mercadorias nos supermercados, combustível, etc. Todo mundo saiu correndo, e aí a gente viu que a gente estava nas mãos somente de um modal. E um país que quer crescer, né, economicamente e socialmente, ele precisa ter dividido, mais dividido, né, a sua matriz de transporte. E o transporte de pessoas nem se fala, né? 95%. Deixa eu colocar aqui o meu ponteiro. 95% do transporte feito pelo transporte rodoviário. Foi se falado nesses dias, né, sobre a extensão da malha, 1.700.000, parece bastante, mas se considerarmos apenas as pavimentadas, 12,4%. Quando eu fiz a última vez essa palestra, estava em 13,5%, então diminuiu, né, o número de vias pavimentadas. Talvez porque aprimorou também a coleta de dados, mas o número mesmo, 213 mil, permanece.
Uma coisa que eu achei interessante, o crescimento da nossa malha pavimentada, 0,5% ao ano. Eu fui atualizar essa semana, estava 1,3, que foi dados da última década. 1,3% ao ano. Então, agora, atualizando de 2011 a 2021, cresceu 5% em 10 anos, né? Então, 0,5% ao ano. Então, a passos de tartaruga. Diminuiu mais ainda. Bom, outro dado que eu achei interessante, a frota nacional, ela cresceu 58% de 2012 para cá. Então, eram 68 milhões, foi para 111 milhões, um crescimento aí de 58% em 10 anos, equivalente a 5,8% ao ano. Olha só como está discrepante. A malha rodoviária pavimentada cresceu apenas 0,5% ao ano e a frota cresceu 5,8%. E também a idade dos veículos envelheceu mais. 15 anos, antes era 12 anos. Né? Então, a gente está tendo aí um problema cada vez mais veículos nas vias e veículos mais velhos, né? Isso causando aí alguns problemas operacionais que vamos falar mais adiante. Sendo que desses veículos, 7,2% são comerciais. Temos também uma variação muito grande no trem tipo, né? E essa variação, como nós falamos ontem, né, na palestra da Thaís, isso faz com que você tenha uma dificuldade de estimar o número N, né, com uma precisão melhor. Então, os materiais e o próprio projeto, ele acaba ficando aí prejudicado devido a essa grande variação no trem tipo que nós temos e a falta do controle de carga, que são necessários aí para garantir a vida útil. São as balanças, né? Que garante a vida útil do pavimento, que você consiga atingir conforme dimensionou no projeto, e a qualidade do pavimento, qualidade dos materiais empregados. Uma coisa importante que eu coloquei aqui, que o crescimento do país, ele está intimamente ligado com o crescimento da malha rodoviária. Porque se o país cresce, nós temos que acompanhar o crescimento, a nossa infraestrutura rodoviária tem que acompanhar o crescimento para que você consiga escoar com eficiência e qualidade, né, os produtos produzidos no país. E se você consegue escoar com qualidade, tendo uma malha com ótima qualidade, você consegue até baixar o preço do produto. O preço do transporte, então, influencia aí no preço do produto, e isso daí uma via de mão dupla, né? Porque você conseguindo baixar o preço, você consegue competir com produtos lá fora e automaticamente você consegue exportar mais, e aí aquece mais a economia e por aí vai. Né? Então, o escoamento de bens está intimamente ligado à qualidade da infraestrutura de transportes. Bom, eu coloquei esse mapa aqui, o Bruno, não sei se ele está aí, acho que ele ia gostar de ver esse mapa. O que eu achei interessante nesse mapa, né? O mapa, a pessoa, o Bruno Gonzalez, ele pegou uma rodovia, os mapas do Brasil e, através do IBGE e do QGIS, ele estimou quais são os caminhos mais utilizados para todas as capitais do Brasil e gerou esse GIF aqui, né? Que eu achei interessante. Então, temos aí Porto Velho, temos aí Palmas, São Luís, Teresina, e olha como muda, né? Depois desce aqui para São Paulo, né? Então, isso mostra que o nosso país está inteiramente conectado entre o transporte rodoviário, né? E por que que eu mostrei esse mapa? A gente, então, tem a infraestrutura. Se nós não construirmos mais nada, a gente tem praticamente aí 88%, né, só de manter a qualidade ou pavimentar, né, ou mesmo pavimentar, porque uma vez que essas rodovias, só 13%, né, são pavimentados, 12 ponto alguma coisa. E duplicar, né, construir melhorias, então tá aí que entra o papel das concessões. Então as concessões, elas vieram, né, para suprir a necessidade que o país tinha de melhorar a qualidade principalmente na manutenção de rodovias, né? A gente, na faculdade, a gente aprende muito a como construir, e manutenção, poucas disciplinas abordam esse tema, que é você constrói em 5 anos, depois você fica aí 25 anos fazendo a manutenção. Às vezes ela é tão mais importante do que a própria construção. Então, a definição que eu peguei aqui, concessão de uma rodovia federal, né, é a transferência da administração de uma rodovia
federal para iniciativa privada, concessionária, por tempo determinado. Então, qual que é a principal diferença do modal rodoviário? Que depois que você termina a concessão, você tem que entregar a rodovia melhor do que você pegou, tá? Uns parâmetros de desempenho melhor do que você pegou. Hoje está mudando o transporte ferroviário, os modelos, né, de concessão estão mudando, porque antigamente não tinha, você não entregava melhor do que você pegava. Então está mudando esse conceito para o transporte ferroviário também. E uma coisa que eu sempre falo, só tem uma rodovia, ela só tem função ser concessionada, ela só tem importância por dois motivos principais. Qual é o objetivo principal? A segurança dos usuários, quer dizer, você tem que fornecer uma via com qualidade, conforto e segurança, né? Você tem que garantir que a pessoa saia e chegue no seu destino vivo, né? No mínimo, ou não se machuque. E o outro, a sustentabilidade. Então, guardem essas duas palavras-chave que elas vão nortear toda a minha apresentação: segurança viária e sustentabilidade. É isso, é o fim, né, do objetivo final de uma concessão de rodovias. Então, o governo define a forma em que a iniciativa privada deve trabalhar, são serviços, responsabilidades, condições, os cronogramas de realização, tem prazos para cumprir, dividimos em trabalhos iniciais, depois a parte de recuperação e depois de manutenção. Então, os trabalhos iniciais são de 6 meses a um ano, depois manutenção até o quinto ano, depois manutenção na recuperação até o quinto, depois recuperação, que essas grandes obras geralmente já foram construídas até o quinto ano. E com isso, ela, em troca, é a cobrança do pedágio, tá? Então, não é vender a rodovia, é passar para a iniciativa privada para explorar, em troca do valor do pedágio, e depois devolve melhor do que pegou, certo? Que muita gente que é leigo entende que vende a rodovia. O Estado continua como autoridade sobre o empreendimento, fiscalizando o trabalho da concessionária, como foi a palestra do nosso amigo Hugo na segunda-feira. E ao final do prazo, a empresa devolve o patrimônio para o governo com todas as melhorias. Então, aqui, uma praça de pedágio, ela cobra, né, a concessionária cobra, depois dos trabalhos iniciais, no sexto mês, ela, se conseguiu atingir os parâmetros de desempenho dos trabalhos iniciais, ela cobra esse valor do pedágio. E o valor é usado para custear as despesas de construção, manutenção, conservação e operação geral da rodovia. O governo mantém a titularidade do patrimônio público, então é do governo, não é vendido, né? E a população recebe os benefícios dos investimentos realizados pela iniciativa. Então, muita gente fala, mas eu já pago IPVA, eu já pago isso, eu já pago aquilo, tanto imposto. Vocês vão ver que o buraco é mais embaixo. Uma concessão, ela faz muita coisa que justifica, né, essa cobrança do pedágio para trazer esse benefício para a população. Garantindo, então, o Estado maior capacidade de investir em infraestrutura e garante a maior qualidade na manutenção das vias existentes e transfere a administração da operação para a iniciativa privada, e o Estado, ele é o regulador, fiscalizador das atividades. Bom, isso perante contratos. Então, os contratos são mecanismos que garantem os benefícios aos usuários, definindo aí os parâmetros. Quais são, então, os parâmetros de desempenho que temos que cumprir nos contratos? É o pavimento, então são analisados a estrutura, e não só a estrutura, a irregularidade, que reflete aí um conforto para o usuário, os elementos de proteção e segurança, que são as barreiras de concreto, as barreiras, as defensas metálicas, os dispositivos atenuadores de impacto, etc. As obras de arte especiais, né, são pontes, viadutos, túneis, sistemas de drenagem e obras de artes correntes, então, obras de arte especiais de menor vulto, por exemplo, os canais, ah, os bueiros, os terraplenos e estruturas de contenção, né, principalmente em solos e regiões montanhosas, para manter a estabilidade, talude, canteiro central e a faixa de domínio, né, você tem que cuidar do canteiro central e faixa de domínio, no que tange aí cumprir a largura da faixa de domínio, para que, se um veículo perca o controle, ele não invada a outra pista em sentido contrário, como aqui no desenho. Então, você tem que ter uma largura mínima. Se não tiver, você tem que colocar algum equipamento aí que redirecione esse veículo. As edificações e instalações operacionais, que são as bases de operação, as BSOs, onde fica ali
a parte de operação, os bombeiros, médicos, ambulâncias, socorro, os guinchos, instalações operacionais, as praças de pedágio, sistemas elétricos, iluminação e os sistemas ITS, que são sistemas inteligentes que fazem o controle de tráfego, né, fornece dados meteorológicos. Nós vamos ver aí durante a apresentação. Bom, voltando aqui agora, vamos falar. Dois estados estão em alta aí no país no momento sobre concessão: Minas Gerais e Paraná, né? A engenheira Eliana Fernandes está aí. O Paraná hoje, inclusive, a NTT autorizou o edital de licitação das rodovias no Paraná, tá? Então, eu vi isso hoje, essa notícia, né, e nem deu tempo de eu atualizar. Mas falando aqui para o estado que eu participo, né, nós estamos, né, boa parte aqui das pessoas na palestra estão. O que que acontece aqui? O estado de Minas Gerais foi um estado muito é, relutante, né, para concessão. Sempre aqui é um estado que não queria concessão, né? Por quê? Porque já paga o pedágio e não tem motivo de ter concessão. Isso fez com que o estado se degradasse cada vez mais e hoje, né, o estado de Minas Gerais é um dos campeões, principalmente as rodovias federais são campeões aí de acidentes de trânsito, né? Então, o governo, né, do estado, o ano passado, fez um edital aí para licitar 1.100 quilômetros de rodovias, em 38 municípios, prevendo um investimento de 4,5 bilhões nos próximos 30 anos. E sendo 627 quilômetros no Triângulo Mineiro e 454 quilômetros no sul de Minas, né, região de Varginha, etc. Então, aqui o mapa do Triângulo Mineiro, que teve até algumas lutas judiciais, né, na BR-365, onde o Ministério Público solicitou que duplicasse 200 quilômetros e no edital só tinha apenas 23 quilômetros, uma coisa assim. Então, o Ministério Público foi lá e cancelou o leilão, que foi na Bolsa de Valores de São Paulo, mas depois eles recorreram e ganharam. Então, já foi concedido esse trecho, tá? Então, quer dizer que a nossa região, ela tem, junto com a Ecovias, né, que tem aqui Uberaba, Uberlândia, vai ter Goiás, temos uma grande malha aqui já concessionada que está precisando, né, de engenheiros qualificados nessa área. Temos uma demanda muito grande aqui de engenheiro qualificado. Então, aqui são um pacote de concessão, vou passar rapidamente, né, entre Patrocínio e Perdizes, pavimentação de 13 quilômetros, Monte Carmelo e Iraí de Minas, Romaria e Iraí de Minas, Nova Ponte Uberaba, Uberaba Planúria, Uberlândia e Araxá, e esse aqui, né, o Uberlândia e Patrocínio. Tá? Foi o que foi leiloado em agosto do ano passado, e já temos aí um consórcio que ganhou e já está começando os trabalhos iniciais. Bom, falar resumidamente o que é o PER, que já foi falado aí nesses 3 dias. Então, é um programa de exploração de rodovias, é o principal documento aí que os engenheiros se baseiam para fazer aí as construções e manutenção e cumprir com os parâmetros de desempenho. Então, ele especifica todas as condições para a execução do contrato, todos os serviços e as obras previstas no contrato, os prazos e os parâmetros de desempenho. Quando eu falo os parâmetros de desempenho, então, por exemplo, eu falo uma sinalização, qual que é o nível de retrorefletância que aquela placa ou aquela pintura ela tem que oferecer durante a vida, durante o uso, né? Se ficar abaixo, você vai ter que repintar ou você vai ter que trocar a placa ou trocar a película. O pavimento, qual que é os parâmetros de desempenho do pavimento, por exemplo, o desnível entre o acostamento e a pista, você tem que eliminar, deixar 2,5 cm até um período, depois eliminar, porque isso é provado que causa acidente, né? Se o veículo sair da pista por algum descuido, ele pode perder o controle do veículo, então isso tem que ser eliminado, né? E os prazos de execução também são previstos no PER. Então, cada licitação, cada rodovia tem o seu PER exclusivo, tá? Um PER não é igual ao outro. E também, em épocas diferentes, os PERs são renovados com tendências a melhorias, né? Hoje a gente está vendo uma revolução no estado de São Paulo, onde o PER está colocando aí algumas melhorias que nas rodovias federais não tem ainda. Bom, como eu disse, a vertente principal, então, é reduzir acidentes. Então, só para rapidamente, o mundo aí perde 1.300.000 pessoas por ano,
de acidentes de trânsito, sendo que 50 milhões ficam feridos e deixam aí de produzir, além do transtorno que causa para a família, né, essa perda da pessoa, do ente querido, 50 milhões de pessoas que estão deixando de produzir para um país. Então, é um problema grave, é uma epidemia. E no Brasil, a gente está entre os cinco aí, né? 40 mil pessoas. E como que a gente pode reduzir esses acidentes? Uma pavimentação de boa qualidade, geometria adequada, com nível de serviço adequado, com consistência de projeto geométrico, sinalização compressiva e legível, tratamento dos pontos críticos, né, como a Thais disse, hoje nós temos aí novas metodologias de auditoria de segurança viária e o RAP, que é uma metodologia que classifica por estrelas, né, as rodovias, campanhas educacionais, que isso surte efeito aí depois de muitos anos, né, mas que melhora aí o comportamento, uma vez que o comportamento do usuário, mais de 90% dos acidentes são causados. Atendimento rápido dos usuários, isso evita outros acidentes, e a fiscalização. Bom, pavimento, o estado de conservação do pavimento influi diretamente, né, no aumento ou na diminuição do risco de acidentes. Então, a má condição da superfície de rolamento, como afundamentos, ondulações e buracos, interferem. Contribui para a instabilidade do veículo, dificuldade em mantê-lo na trajetória desejada, podendo aí o cara desviar, gerar colisão, colisão frontal ou colisão lateral, na mudança brusca de direção e também, né, frear para evitar um buraco, pode vir no outro carro atrás e colisão traseira, né? E a perda do controle do veículo. Então, o pavimento é o número um aí, né, que uma melhoria no pavimento, você melhora aí, diminui consideravelmente aí o número de acidentes. Outras, aqui eu coloquei uma foto, resumidamente, aí das medidas de engenharia. Então, ações de engenharia, isso aqui é uma rampa de escape, depois a gente fala mais sobre ela, né? O veículo perde o freio, e aí ele vem e se joga aqui nessa rampa de escape, que por gravidade tem umas cinesitas, que são argilas expandidas, que entram no rolamento do veículo e reduz aí, com atrito, reduz aí a velocidade, o veículo para sem danificar o veículo, tá? Aqui em ações operacionais, então, o atendimento rápido para desmobilizar essa área aqui, isso evita outros acidentes, né? Essa morosidade, se demorar e não sinalizar, não socorrer, não limpar a pista, pode provocar outros acidentes até mais graves do que o primeiro. Ações coercitivas, campanhas educacionais, uma concessão de rodovias oferecem isso, né, para conscientizar a população. Campanhas de saúde, muitos problemas de saídas de pista, dormir no volante, morte súbita, são porque esses motoristas aqui não são, não têm a devida cuidado com a, entes públicos, né, não cuidam da saúde, então isso faz com que aumente o número de acidentes, uma vez por descobrir que ele viajou por altas horas e não teve aí uma noite de sono, então isso prejudica a acuidade, prejudica aí o cognitivo. Então, campanhas de saúde, etc., isso as concessionárias fazem com frequência, campanhas veiculares para observar o freio. O que que acontece aqui? 7 quilômetros de serra, a lona esquenta, né, o freio, e aí perde a aderência. Então, se você ficar nessa região, você sente um cheiro muito forte de lona queimada, de borracha queimada. Por quê? Porque os veículos, de tanto usar o freio, vai perdendo aderência, vai queimando, e aí até que eles perdem o direcionamento e venham aí, se não tiver uma área de escape dessa, é um acidente com grande severidade. Comportamento do usuário, que também está intimamente ligado com a infraestrutura, né, do pavimento, sinalização, a geometria, presença ou não de acostamento, isso é muito importante. Largura da pista ou do acostamento, isso influencia. Pontos de acesso, o que que é esse pontos de acesso influencia? Se o acesso está livre, isso prejudica aqui a consistência do projeto geométrico, pode causar aqui uma redução de velocidade, e essa redução de velocidade pode causar ondas aí e mudar a consistência do projeto geométrico. Área lindeira, rural, urbana, influencia quando é urbano, né? Tem mais influência, mais variáveis para ser observado. Aderência e ruído, né? Então, o pavimento aqui ele pode contribuir com menores ruídos e maiores aderências, principalmente em pontos críticos, onde a saída de pista foi pelo baixo atrito entre o pneu e o pavimento. Pista molhada ou sujeira,
etc. Bom, também está diretamente ligado com o tráfego, condições do motorista, física, psicológica, formação e condições do veículo, né? Como vimos, a nossa frota está envelhecendo cada vez mais, 15 anos, a idade média. Que é um exemplo, né, que eu passo para os alunos, né, de distância de visibilidade. Então, o veículo ele vê a necessidade de parar, aí ele, por exemplo, vê uma vaca atravessando, um cavalo na pista, aí ele vê a necessidade de parar, aí ele inicia a frenagem. Nesse início de frenagem e movimento, ó, ele passa pela percepção, reconhecimento, decisão e ação. Isso ele já andou alguns metros, porque está na velocidade aí do projeto. E aí ele toma a decisão, vou frear para não bater no animal. Então, é entre o atrito entre o pneu e o pavimento, então há o acionamento e ele anda mais um pouco. Então, essa distância aqui faz com que, se o pavimento ele tiver uma baixa aderência, um baixo coeficiente de atrito, né, você precisa de grandes distâncias. E grandes distâncias exigem projetos geométricos maiores, tá? Então, o principal fator é o erro humano, 90% dos acidentes são causados. A pista em boas condições também demanda tempo para correção e prevenção do acidente, fator de interação com o tráfego e tempo de percepção e reação. Um exemplo aqui que eu peguei do LAN, sobre consistência e projeto geométrico, onde o azul é a velocidade em pista molhada e o vermelho em pista seca. Então, quando chove, você tem uma redução, uma porcentagem de redução muito pouco substancial. Olha aqui, está quase igual. Então, quer dizer, as pessoas, a velocidade operacional, né, vamos deixar claro, ela reduz pouco, né? Então, as pessoas continuam praticamente na velocidade é, operacional, né? Então, a pista seca e pista molhada e o percentual de redução é um pouco substancial. Bom, a qualidade da rodovia interfere, então, o usuário com conforto e segurança. São três mecanismos. Então, a qualidade do pavimento, a geometria, que nós falamos muito em consistência, e a sinalização, que é a conversa, a comunicação do pavimento e da geometria com o usuário, é a sinalização. Então, todos esses pontos são considerados no tópico de pesquisa da CNT, que a gente vai falar depois no final. Então, a rodovia deve possuir dispositivos na qual reduz a necessidade de tomada de decisão do usuário. Quanto menos o usuário tome decisão, a rodovia ela se torna melhor, tá? Porque sabemos que o usuário ele é falho, ele erra. Bom, chegando aqui na pavimentação, eu peguei uma foto de um trincamento antes de uma rodovia de concessão. Então, a qualidade do pavimento afeta diretamente a dirigibilidade e o conforto do usuário. A presença dos defeitos, tais como trincamento, deformação permanente, é agravada consideravelmente na presença de chuva, criando pontos de acúmulo de água. Então, a chuva aqui, ela interfere, a má drenagem ou a própria geometria, né, que não conduz, porque o elemento, a geometria é o primeiro elemento de drenar de uma rodovia, né? Eu falo isso para os alunos. Por quê? Porque você primeiro drena na seção transversal, depois que você vai para a longitudinal. E isso interfere aí na qualidade do pavimento. Então, aqui um outro pavimento antes da concessão, e depois a restauração do pavimento através de reciclagem asfáltica. Então, note aqui que eu já acendi a luz da outra palavra-chave, né? Sustentabilidade. Vocês veem que melhora bastante aí a qualidade da via. Aqui eu mostro uma foto, um micro-revestimento que leva a sua composição um material fresado, que ele é retirado das rodovias no trabalhos de renovação e manutenção realizado pela concessionária. Então, é uma rodovia paulista do interior de São Paulo, que usou aqui o RAP, né, que é o próprio aí o material de 20 a 30% que ele faz a reciclagem e usa, né? Então, isso aqui é pioneiro no Brasil porque está usando numa faixa principal. A gente tem outros usos, né, em faixas secundárias, mas principal aqui é o pioneiro, né? Foi inaugurado recentemente, que é o projeto MicroRep Brasil, desenvolvido micro revestimento feito com reciclagem do material fresado. Então, entra aqui sustentabilidade, você não está utilizando da natureza esse material, você está pegando da própria rodovia, renovando e utilizando, tá? Aqui uma outra foto do restauração de pavimentos, então inclui a adoção de misturas especiais que proporcionam aí a maior vida útil do pavimento, que é o principal objetivo financeiro e também o principal
é o objetivo do usuário, porque tendo menos intervenção para o usuário, vai ter menos problemas aí de interferência e menos acidentes, né? Então, estudar, né, quais as misturas é, melhores aí para aplicar no pavimento, as concessões aí trouxeram um desenvolvimento exponencial nessa área. Aqui um exemplo da camada de rolamento com micro-revestimento, que também foi uma medida utilizada para aumentar a aderência do pneu pavimento, tá? Então, essa foto aqui mostra aqui a diferença, né, do um que foi aplicado micro e aqui na lateral, no acostamento, não, né? Para vocês, olhando aqui visualmente, dá para ver que a aderência está maior onde está o micro revestimento. Essa foto aqui eu achei interessante, que mostra aí como é que se comporta a interação pneu-pavimento. É uma pista de teste da Pirelli, um teste realizado com uma pista de vidro. Então, pista de vidro a gente entende que não tem atrito e com 1 milímetro de lâmina d'água. Então, a 20 km por hora tem uma interação maior, né? Tem uma área de contato maior. A 60 km por hora diminui, a 80 quase não se vê e a 120 está flutuando, né? O pneu está pairando sobre a via. Então, isso mostra, né, que a aderência ela começa a entrar, principalmente em velocidades maiores, ela tem um papel fundamental, né, na segurança, principalmente quando você tem aí lâminas d'água na via. Então, mostra dois fatores importantes: drenagem eficiente e melhorar a aderência. Uma tendência, né, que eu percebo, os métodos para levantamento de dados, eu coloquei aqui um vídeo de levantamentos, né, foi falado aí dos levantamentos aí de regularidade, o IRI, levantamento deflectométrico, então, uma tecnologia australiana, através do IPAV, que é o Intelligent Pavement Assessment Vehicle, ou com veículo TSD, que é o primeiro sistema de avaliação de condição de superfície de pavimento e subsuperfície totalmente integrado num único equipamento, fornecendo dados funcionais e estruturais ao mesmo tempo. Então, vou ver se eu consigo passar o vídeo aqui. Olá pessoal, Guilherme, diretor de pesquisa. A gente está aqui na frente do nosso caminhão ITEV, segundo dia de levantamento, onde a gente vai coletar as informações funcionais do pavimento de uma forma contínua, IRI, afundamento de roda, macrotextura. A gente vai conseguir saber a área trincada com uma precisão muito grande, além das imagens, né, e também a georreferenciação dessas informações. Mas o mais interessante é que esse caminhão faz também a leitura da velocidade da deflexão da superfície do pavimento. E essa informação, com 7 lasers, permite a gente conseguir entender o comportamento estrutural do pavimento a 80 km por hora, de uma forma contínua. Ou seja, é uma informação que nos permite melhorar muito a gestão do nosso pavimento e a gente vai conseguir ter mais assertividade na previsão orçamentária para a nossa manutenção rodoviária. Obrigado. Então, que é impressionante, né, que esse tipo de tecnologia a 80 km por hora, sem atrapalhar o tráfego, isso gerando aí segurança para o usuário e gerando segurança para quem faz a medição, né? Você está na velocidade da via, você tem dados mais apurados no levantamento contínuo, velocidade da via, 80 km por hora podendo chegar, e você não atrapalha, e você... isso é uma inovação, onde o DENIT está testando e vai comparar com os dados que ele tem dos levantamentos deflectométricos, etc., para poder ver, né, se talvez é até melhor, né, do que os métodos tradicionais que utilizamos hoje em dia. Um outro também que eu vejo uma tendência de pavimentação, outra palavra-chave que eu utilizei, né? Sustentabilidade. Quais são as tendências das concessionárias? Pavimentos que reduzam o impacto ambiental, permitindo boa drenagem da água da chuva, redução de ruídos, conforto térmico, utilização dos resíduos, né, seja da construção civil ou do próprio pavimento, melhorar a aderência pneu-pavimento e maior vida útil, né? Então, uma coisa, ela prejudica a outra. Maior vida útil, drenagem de água, as duas coisas não se casam. Então, temos um desafio muito grande aí. Falando em conforto térmico, né, eu achei interessante, a Petrobras anunciou um novo produto, que é o CAP Pro, que esse produto aí, ele promete reduzir 65% a emissão de carbono, né? Então, reduzindo a emissão de carbono, quer dizer,
Provavelmente é o CAP 5070 que eles colocam um aditivo que reduz aí a viscosidade do material. Então, que a gente já conhece a tecnologia, que é o pavimento morno, né? Então, tem um videozinho aqui. Ela promete revolucionar, né? 65% é muita coisa, né? Falando um pouco de geometria, né? Falamos da consistência do traçado. O que é consistência do traçado? É você ter velocidade diretriz e a velocidade de operação, as duas não serem tão discrepantes, né? A variação da velocidade diretriz com a velocidade de operação ser discrepante. Ou delta, né? A variação da velocidade entre as seções não ser muito grandes. Então, a gente tem um traçado consistente. Então, aqui é uma rodovia ali próximo de São Carlos, na Chibarro, né? A Serra do Chibarro. Bom, o tempo de adaptação entre os alinhamentos, a gente fala então numa rodovia consistente, tem que ter esse tempo. Variações na velocidade de veículos mais lentos, menores variações, que isso provoca acidentes, principalmente rodovias de pista dupla, onde veículos lentos estão numa velocidade e veículos rápidos estão em outra velocidade, isso pode provocar acidente. E controle dos pontos de acesso, né? Quando uma concessão entra, ela vê quais os pontos de acesso que tem que ser abertos ou tem que ser fechados, porque estão várias saídas para o mesmo local, porque um acesso desse aberto desnecessário, ele acaba prejudicando a própria consistência do projeto geométrico, mexe na velocidade operacional. Falando de geometria, né? Então, quando você ganha concessão, né, você faz levantamento aerofotogramétrico para sair aí as plantas, né, fazer a restituição. Hoje em dia a gente tem o uso dos drones, né, que fazem esse levantamento aerofotogramétrico mais ágil, mais rápido e mais barato. E aqui uma planta, né, feita aí no AutoCAD Civil, no Civil 3D, e aqui embaixo um processo integrado que todo mundo já está acostumado a ouvir falar, que é o BIM, que hoje, né, o governo ele pede que todos os projetos na área de infraestrutura também estejam integrados através da Building Information Modeling, que é o sistema de informação, modelagem do sistema de informação da construção, que é um processo integrado onde todos os participantes trocando informações. Então, você muda alguma coisa na geometria, o pessoal de drenagem já recebe o que você mudou e automaticamente já consegue fazer as mudanças, sendo que isso diminui desperdício, diminui retrabalho, etc. Então, o governo, em 2020, né, obriga, então, as concessionárias a fornecer os projetos já em formato BIM, e aí o pessoal está correndo para aprender essa tecnologia, etc. Então, aqueceu o mercado aí nos últimos 2 anos. Bom, falando um pouco de sinalização horizontal, então aqui eu mostro um zebrado, foi pintado aí para ter um preenchimento do pavimento não utilizado, porque você diminui o mar de asfalto no acostamento de curva e também fez uma super largura, né? Aumentou a largura, tinha espaço para isso, para os veículos conseguir girar aí sem colidir lateralmente. Aqui, fazendo a implantação da sinalização horizontal retrorefletiva, aqui um ponto crítico, né? Onde tem vários reforços da sinalização horizontal. Aqui fazendo a medida de monitoramento que é exigido no PER, onde um técnico faz a medida através desses retrorefletômetros, que eles são vedados de luz, e aí ele sai quanto que essa sinalização ela reflete, né? São as refletividades. E tem que apresentar para a NTT a cada 6 meses. Então, maior precisão na programação de intervenção, não é só visual. Aqui na sinalização vertical, né, onde foi feito aí um reforço da sinalização de uma curva, um ponto crítico, uma advertência A1, curva acentuada à esquerda, com película de alta intensidade. E à noite, olha que bacana fica com essa película funcionando, parece uma pista de aeroporto, né? Então, isso funciona bastante e melhora muito a segurança, mostra o alinhamento geométrico horizontal da via, com as taxas e a sinalização horizontal e vertical em conjunto. Tendências. Isso aqui é uma tendência que eu vi na Austrália, uma tinta luminosa que permite conduzir na escuridão. Então, você não precisa de taxas, já reduz aí o custo com taxa, sendo que taxa é um ponto crítico em curvas, devido aí os caminhões fazer uma força na horizontal nas curvas e
arrancarem as taxas, então o pessoal tem problema. E essa tinta luminosa que não chegou no Brasil ainda, permite aí fazer esse papel que as taxas e a sinalização, a horizontal faz, que você tem que colocar microesferas de vidro, né? Então, uma tendência aí de revolucionar o mercado da sinalização horizontal. Iluminação, sistema iluminado fornece maior segurança, principalmente nas áreas urbanas, então iluminação de interseções e passarelas. Dispositivos de contenção viária, então aqui mostra uma barreira, uma defensa metálica, isso faz com que diminua a severidade dos veículos, lateral projetada, minimizando aí as consequências caso o veículo perca o controle, quer dizer, ele não tem que pagar com a vida dele se ele dormir ou se ele perder o controle do veículo, né? Ele tem uma segunda chance aí no caso. Então aqui uma defensa semi-maleável e redistribuição de super largura compatível com a via, também numa curva crítica, né? Aqui, uma defensa metálica colocada antes da valeta de drenagem. Isso é importante, que eu já vi muita defensa metálica depois da valeta de drenagem, então não adianta muito, porque a pessoa cai aqui nessa declividade aqui, que é 25% da drenagem, e perde o controle. Então não adianta nada ter a defensa para depois. E eu vejo muito isso nas rodovias. Aqui uma barreira de concreto, rígida, em área de proteção ambiental. Nota-se que depois que eliminar esse desnível entre o pneu, o pavimento, a faixa e o acostamento, o que vai acontecer? Isso acontece muito. A pessoa tampa aqui esse espelho. A barreira New Jersey tem a sua geometria, um espelho, que é uma altura vertical de 7 centímetros, que bate a roda ali, ela redireciona, o veículo sobe aqui em cima e volta para a pista. Então, quando faz aqui, passa o recapeamento aqui em cima, tampa esse espelho, então ela perde essa primeira função dela. Ela só vai ter a função de subir em cima da barreira, né? Então, isso é uma coisa que tem que se atentar, e as concessões já estão olhando para isso. Então, aqui é proteção de canteiro central, né? Você vê que tem aqui uns nichos para a água escoar, né? Então, não é só fazer a barreira, você tem que também pensar na condição da água. Telas anti-ofuscantes, que servem aí para não deixar os faróis do sentido contrário ofuscar a sua visão, e também serve para as pessoas não passarem, né? Porque tem muitos atropelamentos, principalmente debaixo de passarela. Dispositivos de contenção viária, então aqui eu mostro um vídeo onde a pessoa pagou com a própria vida devido aí um elemento na pista que ela fez um sistema de rampagem, percebam. Né? Então, ela não teve como se defender. E aqui é um dispositivo de contenção colocados aí num garrafão, né, num submarino de pedágio, onde o veículo errou, mas ele não pagou com a própria vida devido aí esse elemento que uma concessão fornece, né? Então, isso aqui deforma e diminui a energia cinética do veículo, né? Então, o impacto com o usuário é menor. Então, a tendência das rodovias hoje são as rodovias que perdoam. Essa tendência aí é eliminar barreiras na via que façam com que, se a pessoa errar, ela não pague com a própria via. Estão colocando aí, por exemplo, esses dispositivos atenuadores de impacto, ou a área lateral, na terraplenagem, você colocar uma área com uma declividade mais suave, né? E a gente sabe que a gente que faz terraplenagem, isso aí torna a rodovia muito cara, mas essa é uma tendência mundial, principalmente na Austrália. E aqui o Brasil, os novos aí contratos de concessão do Estado de São Paulo já estão incluindo aí dispositivos dos chamados rodovias que perdoam. Essa aqui é uma coisa que é uma tendência nas concessionárias, que é o free flow. Não sei se vocês já ouviram falar lá, que elimina as praças de pedágio, porque o pedágio ele acaba sendo um ponto crítico na via, né? Um obstáculo na transversal da via. Então, isso daqui, através aí o veículo entra e através de antenas de GPS, ele calcula quanto você anda na via e já chega o seu boleto em casa sem você ter que parar, passar numa praça de pedágio, quer dizer, não obstrui a via. Então, isso aqui é um exemplo da Free Flow que foi inaugurada aqui na Nova Dutra, né, no Rio de Janeiro. Aqui a área de escape, né, eu participei aqui
dessa construção dessa área de escape aqui na BR-376, Santa Catarina, são as argilas expandidas, então aqui mostra o veículo de teste, né? Nós pegamos na época veículos aí, motoristas, né, de pilotos de carro de corrida, etc., que fazem esse tipo de teste, e aí ele tinha que descer a via carregado com vários pesos, né? A gente colocava água e aí simulava a velocidade e o impacto da desaceleração que ele tinha na via, tá? Então isso aqui salva muitas vidas. Depois que foi instalada essa rampa aqui na BR-376, entre Paraná e Santa Catarina, quase 1.000 vidas já foram salvas. Inclusive, semana passada, um ônibus com 23 pessoas entrou aqui dentro. Aqui é um vídeo, né? Onde eu mostro aí um caminhão entrando. E o veículo fica intacto, né? Só tirar o veículo, ele já pode, né, as interferências são menores. Falando um pouco de tecnologia, né? Então a gente tem os ITS, né, que são os sistemas de transporte inteligentes. Então, monitoramento das nossas rodovias são verdadeiros Big Brothers concessionadas, né, onde tem a central de operação que fica supervisionando e vendo tudo o que acontece na via. São câmeras instaladas 360 graus em todos os pontos da rodovia. Então, você tem uma visão aí. Vocês já perceberam quando você quebra o carro, automaticamente, rapidamente, o socorro vem até você, né? E isso através dessas câmeras aí, monitoramento através do CCOs, Centro de Controles Operacionais. Bom, também temos os equipamentos de contagem de tráfego, monitoramento por câmera, estação meteorológica, sistema de radiocomunicação, painel de mensagem variável, PMV. Esse PMV é muito importante, por exemplo, se tem um acidente na pista, a 20 quilômetros, e se tiver um painel de mensagem variável, ele avisa para você mudar a sua rota, para não ficar preso no congestionamento. Tem muito disso, por exemplo, você está na Bandeirantes e quer pegar a Anhanguera e fala, Anhanguera acidente no quilômetro tal, né? Ou na Bandeirantes, quilômetro tal, pegue a Anhanguera. Então, isso ajuda muito a otimizar, ou mesmo em obras, né, na pista, tem os painéis de mensagem variável móvel, que são colocados através de caminhões, telefones de emergência 0800, atendimento ao usuário. Contagem de tráfego, isso é muito importante para o cálculo do VDM, VDMA, velocidade média de operação, para você ter aí, mesmo tendo a velocidade diretriz que é 80, mas qual que é a velocidade média mesmo que está utilizando a via. Então, isso ajuda, né, através dessas mangueiras aqui instaladas. A distinção do tráfego, né, os tipos de veículos, comercial, passeio, número de eixos, identificação de pontos de lentidão. Então, aqui uma foto de Ribeirão Preto, né, onde mostra aí os trechos de lentidão para você evitar. Monitoramento por câmeras, são 360 graus. Então, aqui mais um sistema de monitoramento de câmeras. Estação meteorológica, isso é muito importante para você, principalmente para drenagem, para você estimar aí o período de retorno, calcular a intensidade de chuva. São tão expostas ao longo da rodovia para o monitoramento das condições climáticas, e essas informações são atualizadas aí para o usuário também, e identificado em pontos de atenção. Então, você prevê aí chuva, visibilidade, neblinas, né? Isso pode causar graves acidentes. Então, se você tem um sistema que detecta neblina, você consegue avisar através dos painéis de mensagem variável, mudança de rota ou atenção maior, temperatura, etc. Comunicação, então aqui os callbox, que hoje já estão sendo abandonados alguns novos contratos devido a gente estar com as rodovias pegando sinal do celular, né? Então, isso é melhor não ter hoje em dia em algumas rodovias que pegue sinal, porque isso é um ponto que lembra daquilo que eu falei dos pontos críticos? Isso acaba aí sendo uma interferência na via, né? Se a pessoa se perder, ela pode bater nisso. Então tem que ser protegido com defensas, etc. Então aqui mostrando, construindo fibras óticas, inclusive o atendimento de telefones de emergência, etc. Bom, tendência que eu vejo, que eu falo muito para os meus alunos, é as concessões aí vão ter oportunidade de adaptar a infraestrutura através dos ITS que estão chegando, os veículos autônomos, né, que já nos Estados Unidos já é uma realidade. Em Michigan, tem um trecho experimental, um quilômetro de 40 quilômetros, que já vai
é uma rodovia que está sendo construída já adequando para os veículos autônomos, né? Então, o que que você tem que mexer na infraestrutura? Veículos autônomos, a gente sabe que elas demandam menores distâncias de visibilidade, então você pode colocar raios de curvas menores, né? Menores larguras de tráfego, porque a gente põe uma faixa de 360, é 2,50 do veículo, mais 50 centímetros cada lado para o veículo dar uma dançadinha. Então, com os veículos autônomos, vai diminuir isso, então você reduz aí no custo da sua rodovia. Menores acidentes, né? Então, por quê? Porque está tudo interligado, menos congestionamento e maiores velocidades médias. Então, essa é uma tendência e no Brasil eu já acho que vai demorar um pouco, mas nos Estados Unidos, países da Europa, já é uma tendência que está cada vez entrando, né? E as rodovias já estão sendo pensadas nisso, né? Diminui congestionamento, diminui maior velocidade média, etc. Passarelas, então isso iluminadas também é uma coisa importante. Campanhas educativas, então mostra aqui ações práticas de educação no trânsito para alunos de escolas municipais, sensibilização para a responsabilidade no trânsito, né? Não é tão menos importante que uma obra de engenharia, porque 90% dos acidentes, até mais, são causados por imprudência ou por comportamento inadequado, etc., do motorista, né? Então, isso aqui a gente tem que começar desde cedo. Meio ambiente, sistema de gestão ambiental. Então, um plano de concessão prevê aí um plano de redução de consumo de energia elétrica, aproveitamento de água, gerenciamento de resíduos, programa de controle de passivos e área de proteção ambiental, as APAs, programa de monitoramento de fauna, flora, recursos hídricos, gerenciamento de riscos, programas de educação ambiental, etc. Então, aqui eu mostro no Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que uma via, ela causa um impacto ambiental grande, né? Ela corta, né, o habitat de uma fauna. Então, isso aqui eu achei muito bacana. Você não mexe muito na vida dos animais. Eles, né, um viaduto aí todo vegetado, onde eles podem trafegar de um lado para o outro. Claro que aqui você tem que cercar, né? Então, achei muito bastante interessante a travessia de fauna. Aqui, o plantio compensatório de mudas nativas. Que isso é importante? Você compensar o impacto ambiental que você causou na construção da rodovia e plantar outras, né, mudas nativas aí para fazer a compensação ambiental, né? Obras de melhoria, então aqui eu dei um exemplo aqui da Serra do Cafezal, a BR-116, Regis Bittencourt, a BR-101 no Rio de Janeiro, duplicação ali da Rio Espírito Santo, a BR-101 Santa Catarina, que a Thaís falou ontem, a maior obra hoje em dia do Brasil, né, nos túneis, no contorno de Florianópolis, e aqui na nossa região, o trevo de Chapecó, aqui na BR-365, né, que já foi uma grande melhoria aqui para a nossa região. Bom, falando da pesquisa CNT, eu tive que atualizar também, né, para mostrar a diferença dessa com a que eu tinha feito na última palestra que eu dei sobre esse assunto. Então, a pesquisa CNT nada mais é que ela avalia todos os anos as características do pavimento, a geometria, a sinalização, a infraestrutura de apoio e o estado geral da rodovia. Foi analisado, então, 110 mil quilômetros, sendo 83 rodovias de gestão pública e 16% sob concessão. E quase 70% das rodovias concedidas obtiveram classificação entre ótimo e bom entre seu estado, versus 24% rodovias públicas. Então, no final do relatório da NTT, ela defende aí veemente a ampliação da extensão rodoviária sob a responsabilidade da iniciativa pública, privada, quer dizer. Então, olha só, 70% a 24%, tá? Então, mostra a eficiência aí de uma rodovia concedida. Então, aqui um gráfico, né, da gestão concedida versus gestão pública, né? Ótimo. Então, aqui o azul é ótimo, depois o bom verde, concedida e pública, tá? Olha aqui na pública regular e péssimo, comparação aqui com a concedida. Então, a eficiência da gestão concedida revela a importância do cumprimento das metas estabelecidas em contrato, garantindo a qualidade e segurança. Bom, como conclusão, então, que eu tiro, né, de uma concessão,
A manutenção da malha rodoviária configura como uma riqueza do país, porque estima-se aí que o nosso maior patrimônio brasileiro são as rodovias, né? E você fazendo a manutenção, você está cuidando com o patrimônio do país. E o desenvolvimento, como eu já disse, está diretamente ligado à qualidade dessa malha. Então, não é só construir e abandonar, manutenção, né? Inclusive, o professor Rodrigo dá uma disciplina de manutenção de pavimentos, né? E são umas poucas disciplinas que abordam esse assunto. A redução do tempo de viagem, do número e severidade dos acidentes, então, isso, uma rodovia em ótimo estado, ela proporciona, diminui os acidentes, são metas cruciais na administração pública. Lembra que eu falei da palavra-chave, né? Sustentabilidade e segurança viária. A concessão da rodovia apresenta-se como importante ferramenta no processo de manutenção, restauração e operação da malha rodoviária, e o investimento em tecnologia está cada vez maior para melhorar os materiais empregados na rodovia, para melhorar os métodos, né, de dimensionar os pavimentos. Por exemplo, hoje nós temos o método Medina, que incorpora aí a sua metodologia, as características das camadas, os materiais que são empregados, não só, né, o CBR de subleito. Então, isso já é uma melhoria, só que temos por trás a investir em laboratórios para melhorar aí a caracterização desses materiais. E também as tecnologias que estão surgindo estão no curto prazo e no longo prazo, que no caso aí são os veículos autônomos, né, que é uma realidade já próxima dos países Estados Unidos e Europa, e no Brasil, então, essa tendência chega e vai chegar primeiro nas rodovias concedidas, né? Então, nós temos que investir em infraestrutura nas que nós já temos, e depois, nas rodovias novas, já prever que elas vão estar interligadas aí com veículos autônomos. E era por isso, espero não ter estourado o tempo. Muito obrigado a todos e obrigado, professor Rodrigo, aí, pela oportunidade de apresentação.